Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Lembrem que já tivemos 2 aulas nesse nosso mini curso gratuito. Falamos em primeiro lugar sobre o caminho reto, coração aberto, um grande amor como direção, como ferramentas extremamente necessárias para usar bem o nosso tempo. Falamos na nossa segunda aula sobre concentração, bastante a respeito desse corpo e mente juntos, como a concentração é vital para que a gente aproveite bem o nosso tempo. E hoje vamos falar de algo muito especial. Não esquecer que o tempo é vida e o quanto de vida a gente perde quando não sabe aproveitar o tempo. Muitas vezes a gente fala essa frase, tempo é vida, ela é quase que lugar comum. Mas acontece que na prática a gente não sabe realmente o que isso significa. Quando eu te digo que você perdendo tempo está perdendo vida, que vida é essa que você está perdendo? Está perdendo vida para amar, para construir, para estar com o outro, para fazer um monte de coisa. É isso que está sendo perdido. Portanto, é muito importante que a gente lembre o que estamos sacrificando se não sabemos usar bem o nosso tempo. O que hoje vamos falar é isso, as coisas importantes da vida, que a gente não pode, reitero, não pode terminar essa nossa trajetória sem realizar. São as coisas fundamentais que a gente veio aqui para realizar. A gente não pode deixar de realizá-las. E que, portanto, a maneira como a gente administra o tempo vai permitir ou não que essas coisas sejam feitas e que sejam bem feitas como deveriam. Ou seja, o que a gente está perdendo dentro da nossa vida quando não administramos bem o tempo. E que vocês parem e pensem, será que eu posso viver sem essas coisas? Desperdiçar tempo está me roubando essas coisas. É preciso que a gente tenha esse foco, porque daí vem a nossa motivação para usar bem o tempo. São essas coisas de que vamos falar que a gente está jogando fora quando desperdiça tempo. E a gente não pode viver sem essas coisas. Elas são fundamentais. Tá certo? Vamos lá então começar com a nossa conversa. As coisas mais bonitas do mundo necessitam de investimento de tempo para se realizarem. Isso é fundamental. As coisas mais gratificantes do mundo necessitam do palco do tempo para acontecerem. Vamos ver um pouco dessas coisas que a gente não pode perder? Primeira delas, a convivência. Convivência é uma coisa essencial, às vezes complicada, mas às vezes também tão prazerosa que nada pode ser igual. Muitas vezes nós, eu quero viver numa cidade, vou para lá, me mudo e vou sozinho. Por muito que essa cidade seja excepcional, se eu não sou uma pessoa muito sociável, dentro de pouco tempo eu vou chegar à conclusão que os amigos que eu tinha eram mais importantes do que uma cidade excepcional. Porque um círculo de amigos é alguma coisa que dá sabor à nossa vida. As pessoas à nossa volta dão um sentido todo especial à nossa vida. Portanto, convivência é uma das maiores fontes de alegria que existem. A gente acaba descobrindo que o melhor lugar do mundo é próximo daqueles que a gente ama. Convivência, então, ela tem riscos de ser complicada, mas também tem possibilidades de ser tremendamente realizadora. E esses riscos são minimizados quando a gente investe tempo nessa convivência para que ela seja bem construída. Precisamos de tempo, por exemplo, para desenvolver empatia, que é uma das coisas fundamentais da convivência. Quando o outro que está convivendo comigo, quer no ambiente de trabalho, quer em qualquer outro ambiente familiar, de amizade, quando o outro tem um problema, eu não posso julgar a partir do meu ponto de vista. Eu não posso julgar a partir da minha visão de mundo. Eu tenho que ter a delicadeza de saber não me colocar no lugar dele sendo o que eu sou, porque isso não adiantaria nada. Eu me coloco dentro do corpo dele pensando como eu penso, não vou entender nada que ele está vivendo. Mas me colocar no marco psicológico do outro, me sentir como se eu fosse ele, com a vida que ele teve, com o contexto que ele tem, com a história que ele tem. Se eu fosse ele, com os elementos todos com os quais ele conta, como eu viveria, como eu veria essas coisas que estão acontecendo. Porque só assim posso sentir a dor do outro, posso sentir o sofrimento do outro e posso, talvez, lançar alguma luz sobre isso, arejar esse mundo de alguma maneira. Posso, de fato, ajudá-lo. Ou seja, o desenvolvimento de empatia é uma técnica que você vai praticando, sempre procurando sair do seu ponto de vista estereotipado, fixo, quadradinho, abandonar isso para trás e colocar-se por inteiro dentro do outro, inclusive dentro do marco psicológico do outro, para ver o mundo como ele vê. Isso é algo que é fundamental para que as nossas convivências sejam realizadoras, para que elas possam ser prazerosas, para que elas possam render tudo o que elas têm a nos dar. E a empatia é prática, exige tempo.
Exige que você procure se empenhar nisso a cada relação que estabelece. É uma utilização fundamental do tempo, aprender a ser empático. Outra coisa dentro da convivência, precisamos de tempo para descobrir que não somos donos da verdade e queremos aprender com o outro. Um dos maiores conflitos, gente, que existe dentro da convivência, reitero, um dos maiores e piores conflitos que a convivência pode estabelecer é quando eu me sinto dono da verdade e não quero aprender nada com o outro. Não quero ver o ponto de vista do outro, não sou empático, não quero entender como ele entende o mundo, não quero considerar as possibilidades do outro. Quando eu acho que o outro não tem nada para me ensinar, porque afinal de contas eu sou dono da verdade. Não estou disposto a aprender nada com ninguém. Isso é a pior coisa que existe. Nós temos que ter uma prática de humildade, de sensatez e de lucidez, para sabermos que não temos verdade nenhuma, que todas as nossas opiniões são meias verdades ou talvez até menos do que meias. São simples impressões que recolhemos até esse momento, que a verdade ainda está por vir. E que, portanto, cada ser humano que vem me traz algo do qual eu posso extrair uma parcela a mais da verdade. É como se diz dentro daquela dialética hegeliana, tese, antítese e síntese. Tese, o que eu penso, antítese, o que o outro pensa. Do choque dessas duas coisas, se ambos querem aprender, vai surgir uma síntese luminosa, onde ambos saem maiores desse encontro. Eu aprendo contigo porque sei que eu não sei tudo, e o que você está trazendo para mim é útil. Você aprende comigo porque sabe que não sabe tudo, e, portanto, aquilo que eu estou trazendo é útil para você. E saímos os dois maiores dessa relação. Ou seja, saber que não somos donos de nenhuma verdade no mundo. Isso tem que ser dito com bastante ênfase. E ter a legítima vontade de aprender com o outro. Isso é um dos elementos que iluminam a convivência. São fundamentais. E há que aprender. E para isso precisamos de quê? De tempo, de prática, para estar sempre praticando essa visão. Tal coisa é desse jeito, tal coisa é desse jeito, ou eu acho que tal coisa é desse jeito. Fulano é assim, ou eu acho que fulano é assim, baseado em meia dúzia de elementos que podem estar todos falsos. Portanto, eu tenho uma impressão, vamos melhorá-la sempre. Eu não tenho nenhuma verdade pronta. Isso leva tempo para que você vá assimilando, exercitando, assimilando essa visão de mundo. Leva tempo para que você aprenda a conviver corretamente, né? Precisa de tempo também para que laços afetivos sejam construídos. Os laços afetivos são muito delicados, são uma construção mútua que vai sendo elaborada ao longo do tempo. É interessante porque às vezes estamos, numa relação de trabalho. Trabalhamos 10 anos no local. Ao final de 10 anos, quando a gente para pensar o que foi mais importante, a gente pode concluir que o mais importante não foram as coisas que a gente fez, mas foram os laços que a gente construiu nesse grupo. O mais importante é o grupo fantástico que a gente conseguiu costurar, de amigos para toda a vida. E é assim mesmo. Às vezes vamos fazer alguma atividade com um grupo e no final das contas a atividade é secundária e o grupo se torna o primordial, o primeiro lugar. Quantas vezes isso acontece? Portanto, é importante que a gente saiba que há que ter esse trabalho ao longo do tempo de construção de laços afetivos, com carinho, com empatia, querendo aprender do outro, uma convivência saudável, onde cada um seja fator de soma para a vida do outro. Vamos construindo, daqui a pouco temos laços. Temos um tecido aí onde os laços foram entrelaçados e foram estabelecidos. Portanto, é muito importante também dedicar tempo a estabelecer laços afetivos com as pessoas à nossa volta. Porque é como se a vida estivesse sempre nos jogando de um lado para o outro, mas nós construímos redes que não nos deixam cair no chão. E as redes são exatamente os nossos círculos de convivência. Essas redes que cada vez que a vida nos joga, a gente não vai ao chão, porque elas nos amparam, elas nos seguram. A convivência é primordial e perdendo tempo, você perde convivência. Uma das coisas mais importantes da vida. Fica com a sua capacidade de convivência limitada, não estabelece laços, não cria suas redes. E isso é extremamente importante. O que mais estamos perdendo quando perdemos tempo? Amor. Amor é algo que precisa tempo e como precisa, né? Tempo para sentir as necessidades do outro e fazer o melhor para atendê-las. Uma coisa muito importante que a gente perceba, que quem ouve minhas palestras constantemente fala sobre isso. O amor é uma construção. Sim, ela é uma construção que vai sendo tecida a partir do momento que você vai pensando nas necessidades do outro e esforçando-se para supri-las.
Sempre conto uma história da minha própria vida, onde, quando eu chegava em casa à noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, minhas filhas tinham posto um brinquedo na minha cama, para que eu não dormisse sozinha. Ou seja, elas sentiam a minha necessidade, a minha solidão, e iam ao limite das possibilidades delas para suprir essa necessidade. Um dia, eu pensando sobre isso, sobre esse hábito tão bonitinho delas, eu parei para pensar, bom, isso é consequência de quem ama, mas também é causa. Se eu olho para uma pessoa por quem eu não sinto nada nesse momento, começo a ser sensível às necessidades dela, as necessidades e não os desejos, as necessidades dela, e faço o possível para suprir essas necessidades, hoje, amanhã, depois da manhã, você vai perceber que depois de um tempo você olha e o amor está lá. E é assim que a gente constrói amor, investindo um tempo em estar sensível à necessidade do outro, investindo um tempo em procurar atender essa necessidade do outro, de mim mesmo, das pessoas à minha volta, para que a gente vá tecendo as nossas redes de convivência, para que a gente estabeleça o amor. Aí nasce o amor, dessa maneira. O amor não é simplesmente uma coisa passiva que eu não sei de onde veio. O que acontece de maneira passiva é a paixão, que é bem passageira. O amor não, o amor é uma construção. E como construção, demanda tempo. E é a coisa mais bonita que temos na vida, com certeza. Podemos abrir mão desse tempo? Podemos abrir mão do amor? É claro que não. Temos que procurar nos organizar para que o amor esteja conosco. Nós temos que também procurar um tempo dentro do amor, fundamental para construir o amor. Um tempo para achar o melhor do outro e ajudá-lo a ver esse melhor. Lembrem que falamos de ser um fator de soma na vida do outro, isso é uma característica do amor. Eu olho para essa pessoa e vejo o que ela tem de melhor, onde ela pode chegar com esse melhor. E ajudo para que ela também veja isso que eu estou vendo, porque muitas vezes não estamos vendo o nosso melhor. As pessoas à nossa volta conseguem superar, separar esses nossos vícios, conseguem separar essa camada superficial daquilo que temos de mais profundo e nos mostram, olha, isso aqui profundo é você. Você pode alcançar a plenitude disso. Através do olhar amoroso dos outros, crescemos demais. Através do olhar amoroso dos outros, às vezes descobrimos o nosso próprio potencial. Você precisa de tempo para poder olhar para as pessoas, descobrir o que elas têm de melhor, de mais profundo, de mais especial. E de tempo para ajudar essa pessoa a ver esse especial que ela tem, ver essa essência que ela tem, trazê-la à tona. Tudo isso é um investimento de tempo que também se estabelece para que o amor nasça. O amor é uma das coisas mais preciosas que temos na vida, talvez a mais preciosa de todas. E ele precisa de tempo para ir tecendo os seus laços delicados. Ele precisa de tempo para ir se solidificando. Ele precisa de tempo para ir construindo cada vez mais uma capacidade de amar mais ampla, para ir estendendo o nosso coração, para cada vez alcançarmos mais e mais profundamente os outros à nossa volta. Desperdício de tempo é desperdício de amor também. Vamos amar menos porque o nosso tempo é totalmente disperso e não temos tempo para investir no amor. Perdemos isso também. Você está disposto a perder isso? Perder o amor? É claro que não. Nenhum de nós está disposto a isso. O que mais que temos? O autoconhecimento. O autoconhecimento também é uma coisa que necessita muito de tempo e nós necessitamos do autoconhecimento. Ele é fundamental. Nós precisamos de um tempo para nos observar, tempo para constatar os hábitos que temos, os vícios, as tendências. De repente, em coisas pequenas da sua vida, você percebe, opa, um egoísmo. Eu tenho que polir essa aresta. Nas coisas pequenas você começa a se sentir, olha a maneira como eu me comporto. Um dia, olhando uma esteira, onde as malas estavam saindo no aeroporto, você percebe que você está muito preocupado com o estado da sua mala e muito pouco com o estado da mala dos outros. Não interessa se alguém perdeu mala ou se a mala foi danificada, só interessa a sua. Observando uma cena como essa, bobinha, você às vezes descobre uma dose de egoísmo em você. E pode trabalhar para polir para as arestas, para começar a pensar de uma maneira mais ampla, considerando o interesse do todo, estando cada vez mais ligado ao interesse do todo. Você pode, nas pequenas observações do dia a dia, perceber uma virtude também. Uma virtude, olha, eu tenho a capacidade de fazer tal coisa. Eu consigo me conter em momentos de medo, por exemplo, não entro em pânico. Isso é tremendamente útil, vou trabalhar com isso para que eu também consiga me conter em momentos de cólera, quem sabe? Ou seja, você precisa de tempo para se auto-observar e polindo as arestas das imperfeições e realçando as virtudes. Autoconhecimento demanda tempo. Demanda que você esteja empenhado nisso num processo de auto-observação.
constante, tá? Na medida do possível, estarmos nos vendo e concluindo através das nossas obras, quem somos nós. Pelas vossas obras vos conhecerei, diz o ensinamento bíblico. É assim mesmo que funciona. Tá? Precisamos de tempo para criar e aplicar uma estratégia de autocorreção. Também é assim. Como eu vou trabalhar com esse meu egoísmo? Cada vez que ele se manifestar, eu vou imediatamente pensar na generosidade das pessoas comigo. Quantos já foram generosos comigo? Porque assim eu me envergonho de ser egoísta e vou vencendo isso. Vou criando alguma estratégia, o que eu vou pensar, o que eu vou fazer cada vez que manifesta um defeito. Qual a estratégia que eu vou aplicar para ir polindo essas arestas? Como eu vou começar a fazer? Cada vez que eu sair em frente levando só a minha mala, eu vou olhar para trás e ver se não tem alguém precisando de ajuda, uma pessoa idosa, para carregar a sua mala também. Cada vez que eu passar por qualquer situação onde eu veja que se manifestou um defeito, eu vou agir imediatamente para poli-lo. O que eu vou fazer? Criar estratégias para vencer os nossos defeitos é quase que uma guerra interior. A gente precisa disso e isso demanda tempo. O autoconhecimento demanda muita reflexão, muita estratégia, muito trabalho e isso demanda tempo. O que é mais? Tempo para ter paciência com o ritmo que conseguimos imprimir ao nosso crescimento. Tá certo, eu criei tal estratégia, estou aplicando. Dessa vez falhou, na próxima funcionou. Tem que ter paciência, porque nós não vamos acertar sempre de primeira. Não podemos ficar nos auto-condenando, ficar nos auto-martirizando o tempo todo. Olha, eu falhei. Tá bom, falhou, vamos ficar mais atentos, da próxima vamos acertar. Aceitar o nosso ritmo de aprendizado, sem fazer da nossa vida um inferno, um processo de autocrítica o tempo todo. Temos que ter tempo para ter paciência conosco mesmo, com o ritmo que conseguimos imprimir ao nosso crescimento. Embora esse ritmo a gente tenha que procurar ir acelerando um pouquinho à medida que o tempo passa, mas com o tempo, com o tempo, não querer acertar tudo de primeira. Ou seja, paciência também para ser exercida demanda tempo. Precisamos de tempo para o autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma das coisas fundamentais da nossa vida. Só com o autoconhecimento nós temos autocontrole. Estamos com as rédeas da nossa vida na nossa mão. E podemos chegar aonde determinamos que queremos chegar. Tá? Então, sem tempo, não tenho autoconhecimento. Desperdiço tempo com tudo quanto é dispersão, não me organizo, não sei colocar as minhas metas, não tenho tempo para o autoconhecimento. E chego, às vezes, a uma idade avançada, um estranho para mim mesmo. De tal maneira que se alguém perguntar, você é egoísta? Não, nunca, jamais. Você não se vê, você não sabe o que você é. Chegamos, às vezes, à velhice como estranhos para nós mesmos. E isso é terrível. Não demos tempo, não reservamos tempo para o autoconhecimento. O que mais que necessita de tempo? O conhecimento. Conhecimento também é algo que precisa de tempo, e muito. Ora, vejam bem, somos homo sapiens sapiens, viemos aqui para aprender, a buscar a sabedoria, que é de onde vem esse sapiens. Quando que vamos aprender? Como vamos adquirir sabedoria para que a gente saia daqui maior do que entramos? Como é que vai acontecer isso? Isso demanda tempo. Por exemplo, se você faz uma leitura, você precisa de um bom tempo de reflexão sobre cada página de leitura que você faz. Em técnicas de estudo eu explico muito bem isso. Você precisa de um tempo de reflexão para que a leitura seja bem feita, seja aprofundada, tenha foco. Você precisa de tempo para poder colocar esses ensinamentos que você recebeu em prática, porque você só aprende de fato as coisas quando coloca em prática na sua vida. Portanto, hoje eu li, fiz uma boa reflexão, assimilei a essência daquilo que aprendi. Amanhã eu vou tentar viver isso aí. A maneira como a vida me coloca diante de dificuldades, eu vou responder levando isso em consideração. Ou seja, se eu aprendi hoje sobre o autocontrole, amanhã, quando a vida me colocar contra a parede, eu vou procurar ter mais autocontrole, porque eu aprendi ontem. E o verdadeiro aprendizado só se completa quando você o insere na sua forma de responder à vida. Entendam isso que é muito importante. Eu aprendi tal coisa. Aprendeu? Como é que você está vivendo? Se eu aprendi que tem uma cadeira no meio do caminho, eu não estou enxergando muito bem, mesmo sem enxergar, quando chega perto do lugar que eu imagino que está a cadeira, eu desvio. Se eu digo, eu sei que tem uma cadeira no meio do caminho e continuo seguindo reto, e esbarro e caio na cadeira, eu não sei. O meu movimento pela vida não levou esse conhecimento em consideração. Eu só sei alguma coisa quando o meu movimento pela vida leva em consideração esse conhecimento. Aí eu realmente sei. E assim a gente vai cada vez mais se apoderando de conhecimento, integrando o conhecimento no nosso ser. Hoje eu sou um ser um pouco maior, tenho um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais de sabedoria. Precisa tempo para isso, para praticar essas coisas.
Precisa tempo para corrigir os equívocos que cometemos, ou seja, colocamos as coisas em prática, conseguimos ali, não conseguimos acolá, e corrigindo essas posturas onde a gente ainda não assimilou o conhecimento, para cada vez mais alinhar a nossa vida ao conhecimento. A prática exige tempo de aperfeiçoamento, é assim que é toda a prática. Não começa perfeita, exige tempo de aperfeiçoamento. Precisamos de tempo para aprender com a vida. O que eu falava para vocês ainda agora, a vida é toda pedagógica. Uma outra aula conversamos sobre isso, né? A vida é inteiramente pedagógica, ela quer te ensinar o tempo todo. O tempo todo ela tem algo a te dizer. Se você, por exemplo, está diante de uma janela com uma chuva tremenda, está caindo uma chuva forte lá fora, e você vê as árvores se remexendo, o vento jogando folhas para todo lado, você olha, aquela visão é muito bonita, uma árvore se remexendo com o vento, com a chuva, é muito bonita. Daqui a pouco passa a chuva e o chão fica coberto de folhas secas, também é uma visão linda. Aí você para pensar, a natureza é bonita até quando está destruindo. E de repente você olha para um prédio de apartamentos que acabou de ser construído e é feio. Aí você chega à conclusão, o homem consegue fazer coisas feias até quando constrói. E a natureza consegue fazer coisas belas até quando destrói. Qual será o espírito com que a natureza age? Será que a gente não poderia imitar? O que a natureza tem no espírito da sua ação que nós não temos no espírito da nossa? Será que a gente poderia aprender com isso para que a nossa ação fosse também bela? Observando uma janela na chuva, você coloca questões maravilhosas na sua vida. Observando o correr da água, observando o movimento das nuvens no céu, o movimento da vida à tua volta. Toda a vida é pedagógica e tem coisas para te ensinar. Você precisa de tempo para aprender com a vida. Não vou passar correndo pelas coisas e as coisas são só caminho, caminho não se olha. Caminho faz parte da vida tanto quanto a chegada. Entendam isso. Eu quero chegar a um determinado lugar. O caminho é tão importante quanto a chegada. E o caminho vai colocando coisas na minha bagagem. Eu tenho que ter tempo para ir aprendendo com a vida. Tenho que ter tempo para aprender a aprender. Aí vocês vão dizer, agora ela enlouqueceu. Não, é verdade. Porque isso que eu estou propondo a vocês de aprender com a vida é visão simbólica. Extrair o ensinamento de vida da chuva diante de uma janela, por exemplo. Isso é visão simbólica. E você precisa praticar a visão simbólica para aprender a aprender com a vida. Começar a olhar e fazer interpretações sobre o porquê das coisas que acontecem em sua volta. Prestar atenção no movimento dos insetos, das folhas, de tudo. Começar a chegar a conclusões de por que as coisas são como são. Precisa desenvolver visão simbólica, que é uma das coisas mais importantes da vida, que te permite aprender o tempo todo. A vida se torna uma escola o tempo todo, e isso te permite crescer tremendamente. Isso demanda tempo. Tudo isso demanda tempo. Se nós não temos essa capacidade de colocar tempo na nossa busca de conhecimento, não sabemos nada. Conhecimento é uma coisa extremamente importante. Demanda tempo você fazê-lo da maneira correta, porque senão você vai ficar simplesmente engolindo e eliminando conhecimentos, engolindo e eliminando, que é o que normalmente fazemos. Uma pessoa, sei lá, de uma faixa etária de 30, 40 anos, pergunte para ela o que ela aprendeu no colégio. Lá no tempo que ela tinha 12, 13 anos, já não lembra mais de nada. É um conhecimento que a gente vai engolindo e jogando fora. Somos adestrados, não somos ensinados, porque também não sabemos nos colocar numa posição de aprendiz. Que a gente não saiba se colocar numa posição de aprendiz aos 12 anos, eu acho perdoável. Mas aos 37, às vezes também não sabe, e às vezes mais velho que isso também não sabe. Colocar-se numa postura de aprendiz diante da vida. Isso demanda tempo, demanda maturidade que a gente tem que ir construindo com o tempo. Sem isso você não tem conhecimento. E quem pode viver sem conhecimento? Que falta faz isso na nossa vida? Se você não sabe administrar o seu tempo, você não sabe e não vai ter tempo para essas coisas fundamentais da vida. A convivência, o amor, o autoconhecimento e o conhecimento em geral. Você não vai ter tempo para essas coisas. E elas são a tua vida. Quando você está desperdiçando tempo, você está cortando essas coisas. Eu vou conviver pior, eu vou amar menos, eu vou ter um autoconhecimento muito insuficiente e eu vou ter um conhecimento sobre a vida muito pequeno também. São essas coisas que você está mutilando quando desperdiça o tempo. E tem que ter consciência clara disso, porque é importante. Portanto, se você não está disposto a sacrificar as coisas boas da vida, dê mais valor ao seu tempo. Administre melhor o seu tempo, para que haja tempo para todas essas coisas tão preciosas. E se você não dedicar tempo a elas, elas vão fazer uma falta muito grande. E chega uma hora que não dá mais, a gente perdeu a vida inteira.
Cuidado para não perder a vida inteira sem essas coisas tão maravilhosas que a vida tem a te oferecer, porque não soube administrar bem o seu tempo. Bem, eu espero que essas aulas do nosso curso gratuito tenham sido úteis para você. Foram organizadas para já te dar um bom impulso para você organizar o seu tempo, máximas fundamentais. Mas é claro, vocês sabem que para passar as técnicas, para passar os métodos, nós precisaríamos de muito mais tempo do que essa hora e meia que estivemos juntos nesses 3 dias. Para isso, nós temos um curso completo, que é a Administração do Tempo. Administração do tempo com todas as técnicas para você organizar a sua agenda, para você fazer uma constatação de quanto tempo desperdiça, todo um método para que você consiga administrar de fato melhor o seu tempo e ter um rendimento muito melhor. Nós teremos sim a abertura de turma, não só de administração do tempo, mas como já falei para vocês, de 4 cursos, que são os 4 passos, os 4 degraus para uma vida organizada. E esses 4 degraus são o quê? Administração do tempo, técnicas eficazes para que o meu tempo renda mais, técnicas de estudo, que é saber lidar com o estudo de maneira que eu pegue o conteúdo, saiba fazer uma síntese, pegue as ideias principais, consiga me apoderar de uma quantidade grande de conhecimento, sem desperdícios, com técnica ganhando muito mais eficácia. Técnicas de estudos é fundamental, é um grande curso. Como preparar as suas apresentações, que vai te dar um guia desde o momento em que você escolheu falar, escolheu a ideia, escolheu do que você vai falar, você vai ter um guia de passo a passo do que você deve fazer, dos cuidados com a bibliografia, do que você vai fazer em relação à sua organização de ideias, tudo passo por passo até o momento que você chegar diante do seu público. Como desenvolver as suas apresentações é um curso fantástico. E a Agenda Estoica, que é um outro curso sensacional. Ele simplesmente vai te dar uma sequência de pensamentos estoicos, com reflexões sobre esses pensamentos e exercícios para praticar. Todos os dias. Você vai fazendo essa leitura de um pensamento, uma pequena reflexão, não demanda muito tempo a respeito daquele pensamento, e um exercício que você vai fazer para assimilar aquele pensamento como prática de vida. Você pode fazer essa técnica, que ela vai por um tempo X, pode repetir ao longo do ano e ter um ano inteiro fazendo técnicas de assimilação de sabedoria. Um ano inteiro fazendo exercícios que te permitem, no final do próximo ano, ter assimilado máximas de sabedoria importantíssimas para a tua vida. Às vezes a gente pensa, no último 31 de dezembro, qual era o conhecimento que eu tinha? Quanto eu tinha integrado de conhecimento no último 31 de dezembro? E esse 31 de dezembro que virá? O que eu teria assimilado de conhecimento, de sabedoria de vida? Olha, dizem que quando a gente repete uma mesma coisa por um tempo X, sei lá, 4 meses, quando você repete isso por esse tempo, você assimila e integra como algo próprio. O que é chegarmos no 31 de dezembro dizendo, puxa, eu assimilei esse e esse pensamento. Assimilei essa e essa técnica de me dar melhor na vida, de dar melhores respostas mais humanas à vida. É fantástico. E a Agenda Estoica trabalha com essa mentalidade, de um pensamento, uma reflexão e um exercício por dia, todos os dias durante um tempo X para você praticar durante o ano inteiro. Eu espero que vocês tenham interesse nesse curso, porque é muito interessante e vai complementar o que nós vimos nesse curso gratuito. Nós teremos abertura de turma agora no dia 31 de outubro, segunda-feira, e eu espero por vocês. Tenho certeza que aqueles que se interessarem vão gostar bastante. Todos sabem que, se fizerem a compra do curso e não gostarem, tem um tempo para devolução do seu recurso, portanto, fiquem tranquilos, mas tenho certeza que é um pacote que pode fazer muita diferença na sua vida. Então, apenas para esclarecer, as inscrições estarão abertas do dia 31/10, segunda-feira, até 4/11, que é sexta-feira. É evidente que, em se tratando de um curso que faremos um acompanhamento muito de perto, com dúvidas e sendo esclarecidas, o número de vagas tem que ser limitado, porque senão não conseguimos atender todo mundo. Portanto, se você tiver interesse, rapidamente reserve a sua vaga. Eu sugiro que você coloque o seu nome na lista que está aqui abaixo, que assim você terá prioridade na obtenção da sua vaga. Você vai receber um e-mail avisando de que as inscrições estão abertas. Procure reservar a sua vaga o quanto antes. Mais uma coisa que é importante que você considere sempre que temos o chat abaixo, que você pode esclarecer dúvidas que não tenham sido esclarecidas. A gente terá sempre à sua disposição para colocar você
atualizado com toda a informação de que precisa. Tá? Então, veja abaixo o chat, deixe suas dúvidas, faça sua inscrição na lista de reserva. Eu espero estar com vocês nesse curso tão importante. E além disso, para aqueles que ficarem só no nosso mini curso gratuito, eu agradeço muito por terem acompanhado até aqui e foi uma alegria estar com vocês e espero de todo o coração que esse conteúdo possa fazer diferença na vida de vocês. Um grande abraço a todos e até mais!